Olá, que boas energias sejam trocadas entre a gente mais uma vez, que seja um momento de agradecimento da nossa fé, da nossa força espiritual e mais uma vez do nosso conhecimento sobre a magia em si. Bom, começamos a falar sobre magia no vídeo passado e eu quero continuar esse assunto, mas de uma forma mais objetiva, menos, como a minha irmã diz, que eu falo as coisas de um jeito muito... como ela fala? Ela costuma usar uma palavra específica que eu falo de um jeito muito é, eufêmico, com eufemismos, né? Mas vamos falar de magia de um jeito mais real, menos metafórico, talvez um pouco real demais. Bom, eu passei para vocês a definição de magia no último vídeo, que é justamente o poder e a manipulação de poder para que a gente consiga as coisas que a gente quer. E eu passei para vocês, desculpa o pigarrear, eu passei para vocês a justamente o meu pensamento sobre isso não ser pecado, isso não ser errado, isso não ser algo ruim. Até porque o seu pensamento ele não vai pensar contra você ou só em favor da humanidade. Ele vai pensar em você, em religar você com a humanidade, isso por natural. E nas coisas que você quer. E aí já começa a magia, porque a magia começa em você, você é um ser mágico. Você tem a centelha divina, assim como todos nós. A grande diferença é que nós, que praticamos magia, pelo menos ao que devemos, temos formações para isso. É lógico que existem diversos golpistas e eu alerto para essas pessoas, cuidado com essas pessoas. E especialmente esse ano, assim, esse ano é um ano que a gente vai ver muitos golpistas tentando dar golpes e muitos golpistas caindo também, no sentido de sendo descobertos e enfim. Mas de uma maneira geral, a magia ela serve sim para que a gente alcance o que a gente quer. E existe um objetivo intrínseco em a gente alcançar o que a gente quer. Quando nós alcançamos aquilo que a gente quer, quando nós somos mais prósperos, quando atingimos o amor, quando temos felicidade, a nossa vibração aumenta e nós conseguimos com mais facilidade entrar na ressonância quântica de evolução espiritual, porque no fim a nossa alma não é finita, né? Do mesmo jeito que a nossa consciência não é finita, você consegue pensar em passado, presente, futuro, em outras vidas, em sonhos, em planos, em decepções, em coisas que você poderia ter falado e nunca falou, em amores que você poderia ter tido e nunca teve ao mesmo tempo. Então a consciência já nos dá uma amostra do que é a nossa alma. Até porque a nossa consciência é parte da nossa centelha divina. Tanto que a primeira lei hermética é a lei do mentalismo. Mas nós que fazemos magias, rituais magísticos, e aí sim a gente entra em alta magia, baixa magia e etc. E trabalhos em amarrações, em trabalhos para prosperidade, desculpa, e tudo mais. E no questionamento se isso é errado ou se é certo. Bom, eu posso falar para vocês de cadeira. Literalmente. Errado é você não buscar aquilo que o seu coração manda. Vocês já repararam que todas as vezes que o seu coração manda fazer alguma coisa e você refurta em fazer isso, você se reluta, você ou por dó de alguém, ou por julgamento de alguém, ou por auto-julgamento, ou por pensar que é pecado, você acaba se frustrando e virando cada vez uma pessoa mais infeliz, de frequência mais baixa, mais difícil de ser resgatada, talvez em alguns casos entrando em depressão, em casos graves de depressão, em casos graves de pensamentos extremamente prejudiciais à sua centelha divina. Então, para mim, o pecado mora aí, em escutar o que não é
o seu sagrado. Do mesmo jeito que a purificação está aí em escutar o que é o seu sagrado. E aí vem as técnicas e os cerimoniais, os rituais que a gente faz em magia. Pode ser de amarração, pode ser para que você consiga comprar alguma coisa, pode ser para que o seu comércio prospere, pode ser para que você consiga ter uma vida próspera, pode ser para que você tenha um amor, pode ser para que você tenha mais glamour, atraia mais pessoas, pode ser para que você tenha mais poder de convencimento, pode ser para inúmeras coisas. Principalmente se a gente for tratar de magia goética e de alguns outros tipos de alta magia que a gente usa para fins mais nobres, digamos assim, né? Não que não façam amarrações, fazem amarrações também. Mas eu sempre indico a gente fazer amarrações, primeiro que não sejam definitivas. A gente pode fazer, eu sei fazer? Sim, eu sei fazer. Agora, eu quero fazer sempre? Nem sempre. Pra mim, eu não faria uma amarração definitiva. Porque se eu fizer uma magia de amarração definitiva pra mim, e eu estiver preso nessa magia, e eu estiver infeliz, eu não vou conseguir sair. Então eu não indico que façamos as magias de amarração de modo definitivo dessa forma humana, tão somática. Talvez a gente possa até fazer magias que envolvam uma harmonia que seja de não atrelada a tempos, mas que seja atrelada à felicidade, ao contentamento, que é a energia do amor em si. A mesma coisa com relação à prosperidade, a mesma coisa. Tem muita gente que procura prosperidade e fala, eu quero tal carro. Bom, talvez se você conseguir tal carro, você pode acidentar nesse carro e falecer. Então a magia não vai te dar esse carro, mas pode te dar um outro carro. E a magia nem sempre te dá o resultado que você pede em específico, né? Eu quero tal coisa exatamente. Mas talvez ela te dê algo muito melhor, dependendo da sua crença. Talvez ela te dê algo que não seja tão exatamente o que você pensa, dependendo da sua vibração. E em se tratando de magia, a gente tem de levar em consideração que a magia é feita pelo magista, que precisa ser sério e ter formações, por você, que precisa ter fé e alta vibração para alimentar a energia e a conexão com o terceiro pilar, que é a entidade que faz o seu trabalho. E em se falando em entidades, nós temos diversos tipos de entidades. Inclusive alguns que são endemonizados e que absurdamente a gente vê em cultos, por exemplo, sendo colocados como demônios e etc. Bom, isso é uma questão sociocultural, a gente pode ver de 2000 anos para cá e a gente pode ver de 2000 anos até 43 mil anos atrás, até o xamanismo, né, que é onde começa a magia em si. A gente pode ver o quão curta é essa moda. Então eu não imagino que ela esteja completamente correta e nem completamente errada. Acho que é uma forma de conectar com algumas pessoas, do mesmo jeito que existe gosto para tudo, né? Você pode gostar de determinadas entidades ou determinadas forças ou de determinadas egrégoras de energia e isso não vai ser pecado e não acho que ninguém tenha direito de falar a você ou a mim o que é ou não pecado. A não ser que essa pessoa já seja pura, casta e sem pecado algum, imaculado. Eu não conheço ninguém assim. Não conhecendo ninguém assim, sabendo que as religiões elas são tratadas por nós que somos humanos, e nós humanos somos falhos em muitas coisas, embora alguns que trabalhem com a religiosidade de uma maneira mais séria busquem a elevação espiritual e evitar um pouco desses defeitos, ainda existem defeitos. Então eu não acredito que uma religião esteja certa ou outra. Eu acredito que tudo tem o seu lado certo e tem o seu lado errado.
porque o ser humano tem o seu lado certo e o seu lado errado, o ser humano tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. E nós podemos trabalhar com os dois lados, tanto para chegar numa neutralização, quanto para equilibrar, quanto para positivar um lado ruim. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar infeliz no amor e ser triste no amor por diversos motivos. E a gente pode procurar, através da magia, um amor feliz, próspero, fiel, no sentido etimológico da palavra, fecundo, fértil, cheio, para essa pessoa. Da mesma forma, a prosperidade, a gente pode procurar a riqueza, a gente pode procurar a realização de desejos com a ajuda de várias entidades e egrégoras diferentes de entidades que muitas pessoas determinam como pecaminosas, mas considerando que essas pessoas, como eu disse, são pessoas também pecaminosas, e essas entidades são maiores que nós, tanto que nos ajudam, eu não acredito que ninguém tenha direito de julgar dessa forma. E trabalhos, eles podem ser feitos de acordo com ocasiões, de acordo com vontades, de acordo com o que você acredita, o que você crê, o que você está disposto a fazer. E nem tudo é como é falado. Você não vai se prejudicar por uma magia. Você vai se prejudicar por ser uma pessoa ruim. Se você for uma pessoa ruim, fazendo magias ou não, sendo um pastor ou um pastor de ovelhas, e se você for uma pessoa ruim, você vai se prejudicar, né? Você pode ser uma pessoa extremamente espiritualizada, extremamente caridosa. Se você for fofoqueiro e denegrir a imagem dos outros e fizer mal para os outros, você vai pagar por isso de uma forma ou de outra e vai ter o seu passo em falso na vida para que você aprenda, porque a vida também é um aprendizado, é uma escola. A espiritualidade não quer que você se mantenha uma pessoa ruim, ela quer te ensinar a ser uma pessoa boa. E isso é a maior beleza que eu vejo na espiritualidade, pelo menos a forma como eu trabalho, que é como eu aprendi dentro das escolas que eu aprendi, dentro das ordens herméticas que eu aprendi, é usar a espiritualidade para a evolução. Usar artes como a geometria, as ciências, a química, a física, a ressonância quântica, a ressonância magnética, a cromoterapia, a geometria, tudo como objetos de emanação de energia para evolução e para aumentar a sua vibração pessoal, para que você se eleve e se torne um ser melhor. E se tornar um ser melhor, voltando ao assunto inicial, talvez necessite de uma amarração para trazer alguém que você ama, porque você vai ficar mais feliz. Talvez necessite de uma abertura de caminhos, de um trabalho para felicidade, para que você tenha dinheiro e seja uma pessoa mais feliz. Talvez precise de uma limpeza, porque você está carregado. E estando carregado, você precisa tirar essa energia para ser uma pessoa mais feliz. Então, depende muito de quem você é e do seu caso e de com quem você vai trabalhar para que você use a magia, o poder e a transmutação de energias em seu favor. E isso é o mais importante, sem falar dos trabalhos e das entidades. Isso a gente pode falar várias vezes depois, até porque eu acho que cada entidade merece o seu lugar, o seu espaço, a sua hora de falar. Mas, basicamente, eu acho que a gente deve considerar que primeiro a gente precisa escutar o nosso coração, a nossa alma, a nossa centelha divina, o nosso entendimento do que é o melhor para a gente, para que a gente haja nesse sentido, com sabedoria, com o exercitar das virtudes,
com o pleno saber da necessidade de evolução nossa pessoal, porque pertencemos ao todo e somos parte do todo. E por isso a gente não vai querer necessariamente o mal de alguém. A gente vai querer o bem nosso, talvez, acima de algumas coisas, para alguns fins específicos, mas isso é permitido. Isso pode. Pelo menos dentro do que eu aprendi, né? Pode ser que, se você for uma pessoa que esteja predestinada a ser pobre ou triste no amor, ou etc., eu esteja errado e você realmente está predestinado a isso? Pode. Eu posso estar errado. Mas eu não vejo porquê, no sentido, analisando a magia junto das outras ciências, das outras possibilidades de vida, das outras, do todo universal, eu não vejo sentido para que isso seja real. Então nós podemos sim fazer muitos trabalhos de amarração, desde que sejam bem propositados, de abertura de caminhos, de prosperidade, do que quer que seja que procuremos. E que eleve a nossa crença, a nossa fé, a nossa vibração para um bom estado de magia, de poder, para que você tenha mais poder, para que você tenha mais conexão com o poder universal. Não só eu, mas para que você também tenha. É lógico que sempre vamos precisar de sacerdotes, de líderes espirituais sérios, de pessoas que vão nos conectar e nos instruir nesse caminho. Mas tudo isso é para elevar a sua energia, o seu poder, para compatibilizar com esse poder universal que existe e que é a magia, e que é a magia que a gente trabalha. É por isso que a gente se permite fazer tantos trabalhos, tantas coisas atípicas, tantas coisas que são condenadas, que têm preconceito, que as pessoas acham errado, que, enfim, a gente sofre muito por fazer, inclusive, preconceito, eu digo. Inclusive, por exemplo, já tive casos de sofrer preconceito da própria imprensa por causa disso. Já tive casos de sofrer preconceitos em casa. Já tive casos de sofrer em casa, que eu digo, entre pessoas do círculo mais próximo. Já tive casos de sofrer preconceitos em festas. Mas a minha vida me mostra que eu estou no caminho certo. Então eu não posso e nem devo me abalar com esse tipo de coisa. E nem você. Você deve buscar o seu coração, que é inabalável e que te fala a verdade mais pura dentro da magia do poder que pode existir. E você deve escutar. Porque a sua mente é divina. Você é uma centelha divina. E quando você duvida de você mesmo, você está duvidando da divindade que existe dentro de você, do que te conecta com o todo universal, com Deus, com Gaia, com o que você quiser acreditar. Mas quando você duvida, quando você titubeia, você se afasta um pouco mais de tudo isso. E o que a gente deve procurar é sempre aproximar. Então, se o seu coração manda, e lembremos, o mundo humano, somático, ele tem várias regras. A sua mente não tem. O seu espírito não tem. O mundo espiritual não tem tantas regras, não que a gente conheça e não parecidas com o dos humanos. Né? Por exemplo, preconceito. Preconceito é uma coisa que claramente é do nosso plano. Essa ordem cronológica do tempo, como ela se dá aqui, claramente é do nosso plano. Talvez tenha outras regras, talvez não, certamente tem outras regras, mas não essas. E as que são regras duvidosas, a gente deve se afastar delas e não deixá-las nos afetarem. E não deixá-las afetarem os trabalhos que a gente faz. Nunca.
seja qual trabalho for. Ah, eu quero fazer uma amarração, eu quero tal pessoa, eu quero isso. Se vai te fazer feliz e não vai causar infelicidade a outra pessoa, e você fazendo por amor, você vai querer fazer a outra pessoa feliz? Faça. Façamos. Se você quer riqueza, e isso vai te fazer feliz, e você vai fazer outras pessoas felizes com isso, faça. Façamos. Trabalhos espirituais servem para isso, para que a gente tenha contentamento. E com contentamento a gente exercita outras inúmeras qualidades, como fé, crença, amor, grandes virtudes. Então, a magia, nossa magia pessoal e a magia como um todo, nos dá a possibilidade de ser muito e de crescer muito. E que cresçamos. Que os caminhos de vocês estejam abertos para entender a magia cada vez mais e para entender os trabalhos espirituais cada vez mais. Para que você não tenha medo, não tenha preconceito, não tenha nenhum sentimento que vai atrasar você na escala divina do que é o ser humano em crescimento e evolução. E que assim você esteja em crescimento e evolução. Muitíssimo obrigado e até a próxima.